É sexta-feira, boa noite para você. O Jornal da Guará está começando agora. Veja aqui comigo os destaques de hoje. Mais de um mês depois que carreta despencou da ponte Estreito dos Mosquitos, a estrutura continua danificada. Quando eu passo ali, cara, só de olhar aquele vão que tá quebrado, ali a gente já fica assustado, moço. Chuvas isoladas e temperatura amena anunciam a aproximação do período chuvoso que está previsto mesmo só para o próximo ano. Falta uma semana para Black Friday, comércio na expectativa para o esquenta das vendas de fim de ano. Sextou sem álcool no Centro Histórico de São Luís. Defensoria Pública e instituições formam parcerias em fiscalização para reprimir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para adolescentes e crianças. Lembra da carreta que despencou da ponte Estreito dos Mosquitos no mês passado? A parte danificada, chamada de guarda-corpo, que inclusive é para a segurança dos motoristas, está do mesmo jeito. Gente, a movimentação de veículos por lá é muito grande, o que só aumentam os riscos de acidentes. Seu Francisco trabalha como motorista de van e frequentemente dirige pela BR-135. O condutor conhece os problemas da ponte Marcelino Machado e vê de perto o perigo. Quando eu passo ali, cara, só de olhar aquele vão que tá quebrado, ali a gente já fica assustado, moço. Porque a ponte aí não tá de segurança. Este é o único ponto por terra para a entrada e saída da capital. E apesar disso, as manutenções não são feitas no trecho. No mês passado, um motorista que conduzia uma carreta carregada de grãos caiu da ponte. Com o impacto, parte da estrutura quebrou e até agora nenhum serviço foi feito. No trecho não há nenhuma sinalização indicando o problema e apenas uma faixa improvisada foi colocada. A PRF intensificou as fiscalizações e orienta os condutores. A ponte ela tem algumas ondulações e nós ultimamente temos alertado os motoristas sobre essa questão, né, para que não utilizem a travessia na ponte com a velocidade excessiva, visando ter um cuidado maior, né, e uma segurança maior. Só que, pelo visto, os motoristas ainda vão conviver um bom período com esse problema. É que o DENIT encaminhou técnicos aqui para o local e eles constataram que será preciso contratar uma empresa especializada para realizar os trabalhos aqui na estrutura. O órgão até iniciou os processos licitatórios, mas isso demanda um certo tempo. Além da parte quebrada do guarda-corpo da ponte, outros problemas são vistos, como rachaduras na via e outros pontos quebrados. Cerca de 5.000 carros passam diariamente pelos 460 metros da ponte e muitos transitam assim, em alta velocidade. Fazer a travessia com um cuidado redobrado, né, com uma velocidade inferior, para que você tenha tempo de saber manobrar caso haja algum imprevisto, né? Mas, no geral, essa recomendação ela é para todo o trajeto. Você tem que estar com o veículo em boas condições, tem que estar descansado quando vai iniciar uma viagem. Então, são cuidados que nós sempre orientamos aqui os condutores. A estrutura da ponte está danificada e a gente acabou de ver a imagem de um motorista que passou praticamente voando. É falta de bom senso, né? Ontem o tempo mudou. O dia começou nublado, a temperatura mais agradável. Será que é o período de chuvas que já chegou? A repórter Elinalva Cardoso foi conversar com um especialista e tira logo essa nossa dúvida. A chuva que caiu no início da tarde de ontem causou estragos em diversos pontos da capital maranhense. Na Coab, a estrutura instalada para abrigar os feirantes durante a reforma do mercado não suportou a força do vento e da água. No Coatrac, o asfalto cedeu e abriu um buraco no meio da avenida principal do bairro. Mas apesar do tempo nublado e da ocorrência de algumas chuvas nos últimos dias,
O Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão diz que não significa que já começou o período chuvoso. Essa chuva de ontem, que registrou mais ou menos 15 milímetros, né, não é chuva do período chuvoso, né, só ressaltando. Então, nos próximos dias, inclusive, a gente espera que não ocorra mais chuva, né, com volume mais significativo. Só lembrando, o período chuvoso ele só é a partir do ano que vem. Então a gente está entrando numa fase de transição, que é justamente caracterizada por isso, eventos de chuva acompanhados por dias sem chuva. O especialista explica também que esse clima já é comum desta época do ano, mas passageiro. Essa condição de nebulosidade, até aquela chuva que deu no dia de ontem, né, já são os indícios do período de transição, né? E, inclusive esse tipo de condição de tempo, né, nebulosidade, ele é típico da época do fim do ano. Então, geralmente, Natal e Réveillon, a gente passa com esse tipo de condição de tempo, né? No comecinho da noite, sexta-feira, a movimentação aumenta lá no Centro Histórico e a Defensoria Pública do Estado, em parceria com outras instituições, saíram em fiscalização para reprimir o consumo de álcool entre adolescentes e crianças. Sextou sem álcool, viu? O Eduardo Gomes mostra pra gente. A fiscalização foi realizada nas ruas do Centro Histórico de São Luís e contou com a presença da Defensoria Pública, do BPTUR e de conselheiros tutelares, todos reunidos com o objetivo de evitar que menores utilizem bebidas alcoólicas. A ideia é conversarmos com donos de bares, restaurantes, ambulantes, a respeito, né, da proibição existente na lei da vinda, entrega, da disponibilidade de bebida a adolescentes. Lembrando que a Polícia Militar também participou dessa fiscalização em vários estabelecimentos aqui da região. Essa ação ela tem o cunho de esclarecer a sociedade, esclarecer a comunidade que trabalha no Centro Histórico e aqueles que frequentam o Centro Histórico, de que o fato de um adolescente consumir bebida alcoólica é algo ilegal, entendeu? Durante as fiscalizações, os comerciantes foram orientados sobre os riscos e penalidades em vender bebidas para menores de 18 anos. Eu acho bom, né, tá conscientizando as pessoas para que não vendem bebida alcoólica, não tipo de bebida alcoólica para menores de idade, né? Porque é assim a gente construi um jovem ou pessoas, né, que para não usarem esse tipo de bebida e sim, que sabendo que também que é uma infração, né? A gente vender bebida alcoólica para os menores. Do Centro Histórico de São Luís, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A campanha Maria da Penha em Ação encerrou com uma caminhada que uniu todas as redes de proteção à mulher. Segundo a Delegacia Especial da Mulher, as vítimas de feminicídio no Maranhão não procuraram ajuda, não denunciaram os primeiros sinais de violência. O ato de encerramento da campanha Maria da Penha em Ação se concentrou em frente à Biblioteca Pública Benedito Leite e percorreu as principais ruas do centro de São Luís. A caminhada reuniu estudantes e autoridades que atuam na proteção e defesa das mulheres em todo o estado. O foco principal é medidas protetivas, salvam vidas sim. Então, como a Patrulha Maria da Penha trabalha diretamente no acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão com medida protetiva, não poderia deixar de faltar, né? Não poderia deixar de estar aqui. Nós sabemos que a partir do momento que a mulher tem a atitude de buscar ajuda, de pedir providência, se informar a respeito do quanto tem de serviços disponíveis para ela, ela consegue sair daquela situação de maior vulnerabilidade e evitar um feminicídio. Isso aí não é um dado apenas lançado hipoteticamente, é um dado que foi através do levantamento feito pelo Departamento de Feminicídio, que identificou que a quase que totalidade das mulheres que foram assassinadas não pediram ajuda para o Estado em momento algum. Então isso de buscar ajuda, isso de identificar que está num relacionamento abusivo e entrar nessa rede de atendimento faz com que a mulher tenha sua vida salva. A 22ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa da mulher, fez um balanço sobre os dados da violência contra a mulher este ano em todo o estado, que registrou um aumento no número de medidas protetivas. 47 mulheres assassinadas, mas nós tivemos 7.500 que não foram. Esse é o número de medidas protetivas que nós já temos na vara.
Então, isso significa que as mulheres que vão acessar o sistema de justiça, procuram a Casa da Mulher Brasileira, a Rede Amiga da Mulher, nós temos o quê? Nós temos a preservação da vida. A promotora diz também que a informação desde cedo ajuda a reduzir ainda mais os índices da violência contra a mulher. Hoje a gente trabalha, medidas protetivas salvam vidas. E ano que vem nós vamos trabalhar o namoro legal. Como é o namoro sem violência? Já começa no namoro. Para que o adolescente não controle a mulher, não controle as redes sociais, porque é isso que já começa. Por quê? Foi a educação que eles receberam e a gente precisa mudar esse perfil. Olha só, a gente segue para o intervalo bem rápido, mas volta já já com uma entrevista aqui no estúdio com o deputado federal Eduardo Braide. Eu estou de volta e a gente tem uma entrevista com o deputado federal Eduardo Braide. Boa noite, deputado. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará. Bom, deputado, no intervalo aqui do jornal, a gente já estava conversando, o senhor falou que está de malas prontas, está saindo do PMN. Qual é o seu próximo destino? Bom, esse foi um passo pensado, uma decisão tomada porque meu partido, o PMN, não atingiu a cláusula de desempenho nas eleições e por isso eu tenho que tomar a opção de escolher um outro partido. E o caminho praticamente já definido é o Podemos. Devemos estar marcando aí a nossa filiação nos próximos dias e procurei o Podemos exatamente por ser um partido independente. Conversei com a direção nacional e deixei muito clara a minha posição de independência e a posição que o partido tem de respeitar as minhas opiniões no Congresso Nacional. No caso, aí seria importante. Uma liberdade nas votações. Exatamente, uma liberdade nas votações, autonomia aqui nas decisões no Estado do Maranhão e, sem sombra de dúvidas, essa liberdade é a que me dá a disposição de vontade de acordo com minha consciência lá com os projetos que têm chegado lá na Câmara dos Deputados. Deputado, disso vai depender uma pré-candidatura para São Luís ou não? O senhor já está decidido a essa pré-candidatura? Na verdade, essa é uma decisão que foi tomada já há muito tempo, quando disputei da outra vez, e ficou à vontade realmente de mostrar que São Luís pode ser uma cidade muito melhor. E o que eu fiz de lá para cá, Bianca? Procurei cada vez mais me preparar em relação aos desafios que a nossa cidade enfrenta. E é por isso que lá na Câmara dos Deputados eu faço parte de um grupo de estudos de cidades inteligentes, do qual eu sou um dos relatores, onde nós aproveitamos para conhecer as melhores experiências de todo o Brasil em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança. E é por isso e por ter essa certeza que São Luís pode ser uma cidade muito melhor que nós vamos encarar esse desafio mais uma vez. Bom, dessas experiências aí, dessas viagens descobertas pelo Brasil, é possível sim mudar a realidade de uma cidade? Sem sombra de dúvidas, e eu não vou muito longe, vou começar pelo Nordeste. Se você der uma volta em Teresina, em Fortaleza, em Natal, em Salvador, você vai ver que são cidades completamente diferentes em relação, desde a qualidade do asfalto, e eu vi um vídeo há um pouco aí, há um tempo, mostrando essa situação do asfalto já na primeira chuva, parece que está se deteriorando em alguns pontos da cidade, mas em relação ao atendimento na saúde, para que você tenha ideia, nós temos vários maranhenses que deixam o nosso estado para serem atendidos na vizinha capital de Teresina. Então, nós temos situações de Fortaleza, temos que aprender com o turismo, como o turismo gera renda lá e ajuda a melhorar a cidade. E são exatamente esses pontos que a gente tem se preparado e buscando aproveitar, olhando as experiências que não deram certo, porque isso é muito importante para não ter tempo a perder, de não cair no erro, de fazer alguma coisa que não dê certo, mas principalmente aquelas que deram certo, em todas as áreas e principalmente as áreas mais importantes para a vida de cada um daqueles que moram na cidade. Deputado, falando aí de São Luís, dessa pré-candidatura, o senhor confirmou aqui para a gente que vai para o Podemos. Eu quero saber como andam negociações com outros partidos, formar uma equipe aí de apoio, e se existe ou o senhor vai repetir como na candidatura passada, em que foi praticamente meio que independente nisso? Não, as conversas já existem. Conversando bastante com presidentes de outros partidos, com outras lideranças, a ideia é que a gente possa montar um time
que realmente vai enfrentar essa situação, mas acima de tudo, Bianca, um time que possa realmente vir a somar com o programa de governo que nós vamos apresentar à cidade. Muito mais do que uma aliança política, uma aliança em favor da cidade de São Luís. Acho que isso é o mais importante. Quais são as sugestões que aqueles que estão vindo podem dar para a gente melhorar a saúde da nossa capital? Quais são as sugestões que aqueles que virão podem dar para que a gente possa ter uma educação de melhor qualidade? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Por acaso o PL de Josmar de Maranhãozinho faz parte dessa equipe? Eu tenho conversado com diversos partidos, eu não gostaria de citar agora quais partidos, porque acho que atrapalha... Eu pensei no PL por causa do pastor Judenemi, né, que foi eleito aí pelo PMN, ele foi para o PL, existia uma interação muito boa entre o senhor e o pastor Judenemi. Eu pensei que existiria essa integração com o PL, por exemplo. Bom, o pastor Judenemi é um amigo que eu tenho, uma pessoa que tem uma gratidão muito grande por ter a sua amizade, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que deve estar ao nosso lado nessa caminhada, que está afiliado ao PL, mas essa conversa com certeza deverá acontecer daqui para frente, não só o PL, mas em relação a outros partidos que tenho conversado, mas para dizer agora, nesse momento, faltando um pouco mais de 11 meses para a eleição, é muito cedo para dizer qual é o time que já estará montado daqui para lá. Você sabe que política muda muito e muda muito rápido, né? Mas com certeza nós estamos tendo esse trabalho e essa preocupação de realmente montar um time forte que possa levar a nossa cidade a um lugar bem melhor. Como é que o senhor enxerga essas pesquisas feitas em blogs, especulações com relação em quem você votaria para prefeito de São Luís, onde o senhor aparece aí mais de 90% dessas pesquisas em primeiro lugar? Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer a confiança do povo de São Luís, do povo ludovicense, dizer que eu sempre serei grato ao que o povo de São Luís faz por mim e procuro devolver essa gratidão com muito trabalho. Então é o que eu tenho feito como deputado federal, destinando emendas à nossa capital. Destinei agora uma emenda à PAI de São Luís de mais de R$500 mil, destinei uma emenda ao Hospital da Criança de R$300 mil para a compra de medicamentos, destinei uma emenda ao Hospital Aldenora Bello de R$700 mil, além de nossa atuação na Câmara dos Deputados em favor das nossas BRs. Agora reunimos a bancada, vamos destinar recursos para a BR-135 para que possa concluir mais uma etapa de um trecho de duplicação da BR para outras BRs do nosso estado, mas acima de tudo, devolver, Bianca, essa gratidão que eu sempre terei ao povo de São Luís com muito trabalho, e isso tem se demonstrado nessas pesquisas de opinião, e o que eu posso fazer é, mais uma vez, dizer muito obrigado. Deputado, está na fase aí de audiências públicas, talvez aí como possível gestor municipal, como pré-candidato a prefeito de São Luís, talvez vai entrar também nessas discussões durante campanha. Existe aí um plano diretor atrasado, mas em andamento, um atraso aí de 3 anos. Mas está em andamento, está em fase de audiências públicas e tem um ponto bastante polêmico nesse plano diretor que tem levantado muitos debates, principalmente entre a comunidade da zona rural, porque nesse ponto polêmico trata de uma redução da zona rural de São Luís. O que o senhor acha disso? Bom, primeiro dizer que esse debate está muito atrasado e acho que está até mais do que 3 anos. No meu programa de governo, que está registrado na Justiça Eleitoral, quando fui candidato na eleição passada, eu já falava que um dos compromissos era fazer a revisão do plano diretor. E o plano diretor é aquele que determina, que organiza o crescimento da cidade. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a zona rural tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que dar a sua opinião sobre essa situação do plano diretor. O que nós percebemos hoje? Que a zona rural de São Luís só é lembrada na véspera da eleição. Eu dizia há pouco, e pode ter certeza do que eu vou dizer, que a partir do ano que vem, a zona rural vai voltar a ver obras de asfaltamento. Porque durante esse período inteiro, após a reeleição do prefeito, nada foi feito lá em termos de infraestrutura. Mas o senhor acha interessante essa redução da zona rural? Acho que não. Acho que a zona rural tem e pode contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Acho que nós podemos aproveitar a zona rural de São Luís de forma muito melhor. Primeiro, os lugares belíssimos que nós temos na nossa zona rural que não são aproveitados. Temos a situação do Parque da Jussara, que acontece eventos uma vez por ano e que poderia funcionar o ano inteiro, como já existe esse tipo de evento em outras capitais. Tem a questão ambiental e fiscal também, né? Ambiental, fiscal, a questão do desenvolvimento agrícola. Se você for em uma feira de São Luís, você vai ver que praticamente 90% dos produtos não são produzidos aqui. E nós temos uma área muito grande e favorável a essa produção
Então, acho que falta incentivo, falta um trabalho, falta vontade de realmente fazer com que a nossa zona rural seja feita para aquilo que ela foi feita, exatamente a sua vocação, aproveitar a zona rural como existe em diversas outras cidades. Então, eu acho que a nossa zona rural merece respeito e é isso que nós faremos. Agora vamos levar essa discussão lá para Brasília e que pode impactar aí no país inteiro. O senhor, como deputado federal, acho que deve ser questionado constantemente sobre isso, sobre um assunto da semana passada para cá, que gerou polêmica no Brasil inteiro, inclusive a decisão do STF que permitiu a libertação do ex-presidente Lula. Passou lá na CCJ essa semana, lá a PEC da segunda instância, passou na CCJ da Câmara e vai para uma comissão especial, pode chegar ao plenário. Qual é a sua opinião diante disso, dessa PEC? Bom, primeiro eu quero dizer que sou favorável à prisão após a condenação em segunda instância. O Brasil é um dos poucos países que isso não acontece. Vários países a prisão já vem logo após a condenação em primeira instância, não precisa nem esperar a segunda instância. Eu acho que esse clima de impunidade que nós temos no Brasil acaba favorecendo o cometimento de vários crimes. Agora, precisamos discutir isso. Primeiro, respeitando a Constituição, saber o que fere, o que não fere as cláusulas pétreas e saber de que forma a gente vai colocar isso no texto da Constituição e alterar também o nosso Código Penal para que possa permitir e autorizar essa prisão após a condenação em segunda instância. Deputado, agora eu queria falar, o senhor como membro especial da comissão do novo Fundeb, o senhor teve agora aqui em São Luís, essa semana, num seminário discutindo sobre isso, sobre o financiamento da educação básica. Existe uma nova proposta lá, o Fundeb tem um prazo de validade, vai acabar aí ano que vem. O governo sinaliza que vai ter o Fundeb, vai continuar, mas houve aí a apresentação de uma proposta de uma deputada federal com relação ao novo Fundeb, pedindo uma parcela maior de contribuição da União. O que o senhor viu aqui e vai levar para Brasília, para essa discussão na comissão? Primeiro dizer que é muito importante a gente ouvir aqueles que estão diretamente ligados à educação. Hoje eu tive a oportunidade de participar de um evento com vários professores, alunos, promovido pelo Sim de Educação aqui em São Luís, um evento muito importante, onde nós pudemos colher várias opiniões e de lá a gente sai com duas certezas. Primeiro, que o Fundeb deve ser permanente e não mais agora ficar todo o tempo tendo que prorrogar a existência do Fundeb. Segundo, aumentar a participação do governo federal em relação aos recursos desse fundo tão importante para a nossa educação, que é o Fundeb. Hoje a União contribui. Você acha que vai conseguir aumentar a participação diante de um governo que fala em redução de gastos, em contenção? Eu acho que sim, porque essa é uma decisão, Bianca, como se trata de uma PEC, ela não passa pela sanção do presidente da República. Uma vez que uma PEC é aprovada pelo Congresso Nacional, quem faz a promulgação dessa PEC é a própria mesa do Congresso Nacional, formada por senadores e deputados. Então, essa é uma decisão que cabe muito mais ao Congresso Nacional, nesse momento, do que a própria presidência da República. E a educação é algo que nos une. Mas a base do governo lá pode tentar impedir isso, né? Mas outras votações em relação a outros temas, nós já tivemos a experiência de saber que essa situação acaba sendo passado por cima qualquer diferença, até de opinião em relação à presidência da República, e o que tem que valer é o bem-estar da nossa população, e nesse caso nós temos que aprovar a prorrogação do Fundeb e aumentar os recursos tão importantes para a nossa educação. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Guará. O espaço está aberto. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Um bom final de semana a todos aqueles que nos assistem. Mandar um grande abraço a todos os amigos e amigas de São Luís, do nosso estado do Maranhão, e dizer que o nosso trabalho na Câmara dos Deputados continua firme para ajudar o nosso estado e a nossa capital. Obrigada, boa noite. E logo mais, a expectativa do comércio para Black Friday. Eu volto já já. Não é só o Natal que aquece as vendas de fim de ano, tem um esquenta para uma das temporadas mais esperadas pelo comércio. É a Black Friday. Falta só uma semana, é sexta que vem. Lojistas otimistas e consumidores na expectativa.
Alô, TV Guará, tá chegando o Black Friday aí. A divulgação já foi feita. A Black Friday se aproxima, já é na próxima sexta-feira, dia 29. Enquanto isso, os empresários já vão selecionando os produtos para tirar do estoque. Nessa loja de calçados e material esportivo, a expectativa está grande para reduzir os produtos que estão parados no estoque, pois para muitos lojistas, a Black Friday é o esquenta para as vendas de Natal. O desconto vai girar em torno, por produto, aí de 15% a 50%, dependendo do produto, né? Um desconto real. O consumidor também já se planeja para aproveitar esse clima de descontos e promoções malucas. Comprar bastante, né? Espero que realmente tenha aquele desconto que eles sempre anunciam, né? A Black Friday foi criada nos Estados Unidos, mas no Brasil começou a deixar os consumidores animados, quando de fato mostrou a capacidade para oferecer descontos agressivos, não vistos durante o ano. Segundo o vice-presidente da Associação Comercial do Maranhão, a expectativa para o comércio é de que o volume de vendas cresça em 18% a mais em relação ao ano passado. Nas pesquisas apresentadas, 38% da população prefere fazer a compra física, indo à loja. Então, as oportunidades para os lojistas são grandes. Isso faz com que a quantidade de lojistas que adotem essas medidas cresçam. A expectativa nacional, movida pelas pesquisas do setor de comércio, apontam que 5% a 7% de lojistas devem também fazer parte dessa campanha de Black Friday esse ano. O empresário também mostra um gráfico de uma pesquisa que abordou a intenção de compra do consumidor nesta Black Friday. Em primeiro lugar, aparecem os eletrônicos, seguido pelos eletrodomésticos, roupas e acessórios. Ele também explica que já é uma tendência nacional do lojista estender a Black Friday para ampliar os lucros. É até bom para o cidadão, porque permite a ele fazer uma pesquisa mais minuciosa. Tá? Uma outra informação importante é uma pecha grande que tinha em relação à Black Fraud, né? Ainda existem, infelizmente, empresários que se utilizam da data para tentar vender, né, o dobro pela metade do preço. Mas isso tem diminuído a cada ano porque os empresários também entenderam que o consumidor está atento, que ele busca saber as informações para evitar cair nesse tipo de armadilha. É isso mesmo, o consumidor não é bobo não, às vezes sai até pesquisando antes e sabe quanto era o preço daquele produto e na Black Friday é claro que ele espera o desconto. A Frente Parlamentar em Defesa do Turismo fez a primeira atividade, uma audiência pública para discutir sobre os potenciais da capital nos seus pontos atrativos, como as praias, o centro histórico e a cultura. Um olhar voltado para a questão do turismo numa cidade com grande potencial a ser explorado. Essa audiência pública marcou o início da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, de autoria do vereador Estevão Aragão. A Frente Parlamentar dará atenção principalmente ao centro histórico da nossa capital, às praias e às manifestações culturais do estado. A ideia é discutir os principais ativos turísticos e elaborar o Plano Municipal de Turismo para fortalecer todo o potencial da cidade. A gente quer discutir esses três ativos, praia, centro histórico e manifestações culturais, dar os encaminhamentos para que esses três ativos sejam explorados de maneira integral. A secretária municipal de turismo representou o prefeito durante a audiência. Nós temos trabalhado em dois grandes eixos. A promoção do destino, porque se nós não promovermos destino lá fora, com certeza ninguém vai saber do nosso destino. E também trabalhar internamente na capacitação, na construção de uma consciência coletiva de pertencimento da sociedade sobre o nosso patrimônio e também nos treinamentos e parcerização com a iniciativa privada. A Frente Parlamentar também irá legislar para a consolidação e ampliação das políticas de cultura e turismo da capital. Essa frente que visa centralizar as discussões em relação ao turismo, uma atividade econômica importantíssima no nosso estado, especialmente na nossa capital, e os nossos vereadores, de forma muito sensível, eles entenderam que é preciso organizar essas discussões e centralizar dentro de um fórum que, com certeza absoluta, colocará o turismo no patamar que é de direito e, com toda certeza, nos ajudará a desenvolver essa atividade da melhor forma possível.
Eu acho que a Frente Parlamentar vem numa boa hora, onde a gente vai fortalecer essas ações, essas políticas, né, tanto na área de turismo, na área de cultura. Essa Frente Parlamentar pode ter muita coisa para resolver, viu? Por exemplo, a taxa de ocupação dos hotéis em São Luís, que está bem abaixo de cidades vizinhas. Tudo bem que Carolina, Barreirinhas têm os seus encantos, mas a nossa capital também tem. Ou teria, né? A explicação pelo afastamento dos turistas está justamente em um dos principais atrativos de São Luís. Bem em frente a um hotel, uma placa como essa, nada convidativo, apesar da vista ser exuberante. A balneabilidade das praias da capital tem sido um dos motivos para a baixa na ocupação hoteleira da cidade. Uma pesquisa do Observatório do Turismo, realizada nos dias 2 e 3 de novembro, mostra que São Luís teve uma taxa de ocupação de 30%. Nesse mesmo período, Imperatriz registrou 55% de ocupação, Tutóia 58%, Carolina 49% e Barreirinhas 36%. Em 2019, a taxa média de ocupação hoteleira no Maranhão esteve em torno de 50% em boa parte das principais cidades pesquisadas. Nós estamos com uma taxa de ocupação muito baixa. Um hotel, quando ele tem uma taxa de ocupação menor que 55%, ele está tendo prejuízo, porque ele está tirando, o hoteleiro está tirando do bolso para manter o estabelecimento. O comportamento do turista também influencia para esses números. A satisfação do visitante ela tem sido positiva em relação à infraestrutura, em relação aos atrativos, em relação à oferta dos serviços também. E sempre a avaliação é dada de forma boa ou excelente. Alguns quesitos são colocados como regulares, mas a satisfação do visitante é sempre de forma positiva. Apesar da situação das praias, há quem chegue e se mostre satisfeito. É lindo, é lindo. O lugar é belo e as pessoas são muito carinhosas. Então a gente já está pensando quando é que a gente volta. Nos feriados prolongados, algumas cidades apresentaram taxa de ocupação acima de 80%. Tutóia teve 100% de ocupação, Carolina 88,5%, Barreirinhas 85% e São Luís registrou 58%. Acontece do visitante, às vezes, aproveitar um feriado um pouquinho mais prolongado, como o da Semana da Pátria, e descer para o polo da Chapada das Mesas, que tem uma taxa hoteleira um pouco mais elevada se a gente for comparar, como acontece também com o polo Delta ou o polo dos Lençóis. E logo mais, a Ana Tereza está aqui no JG para falar de esportes, mas antes do nosso intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. Às 5h03 tem Praia-Mar com 5,3 metros. Às 11h25, Baixa-Mar com 0,6 metro. No fim da tarde, às 17h28, tem Praia-Mar com 5,6 metros. A segunda Baixa-Mar do sábado, com 0,4 metro, vai ser às 23h58. O esporte abre passagem aqui no JG, por isso a Ana Tereza já está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Ana Tereza, bem-vinda. Obrigada, sextou, né? Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal da Guará. Ana, tudo igual no moto, né? Pois é, tudo igual. A gente já tinha anunciado que ontem, né, ia ser a aclamação das 3 chapas inscritas para os 3 conselhos, né? O Conselho Deliberativo, que ficou ao cargo do Luiz Carlos, o Conselho Fiscal, que está a cargo do Eli Carlos, que é um dos líderes aí da Dragões da Fiel, uma das torcidas mais tradicionais do motoclube. E ali na direção, o Natanael Júnior está reeleito, né? Todos vão comandar o biênio 2020 e 2021. Inclusive, o Natanael tem o vice, o Luciano, a chapa deles é o Renova Moto, e ele falou sobre esse novo momento do moto. Hoje o moto, né, ele está num novo momento, né, de transparência, de organização. A gente sabe que é muito difícil, né, a gente pegou o clube numa situação delicada ali, não era para o Célio Sérgio ter saído, aquela turbulência toda, e aconteceu ali que a gente teve um ano muito difícil, 2018, terminamos de pagar já em 2019, e agora a gente espera aí organizar mais ainda, porque assim, a gente sempre para trás a gente não volta, né?
A gente tem que sempre dar um passo para frente. Agora, esse passo para frente tem que ser fincado numa base forte, né, com responsabilidade. Tá aí, ó, a entrevista do Natanael durante o Esporte Guará, né, que é o nosso programa esportivo comandado pelo Laércio Júnior, tem também o Dejair e o Muchacho ali nos comentários. Bom, Bianca, segundo o gerente de futebol, o Miguel Júnior, o time já está 89% formado. Vou só pegar aqui a minha cola aqui dos reforços que foram anunciados, né, nessa quinta-feira, que é o Dedé Barreto, o zagueiro estava no Bahia, o Giovani da Silva, lateral direito que estava no Remo, jogou a Série C pelo Remo, o Marcos Schmidt, que é volante, estava no América do Rio Grande do Norte, o George Hamilton, que é atacante que vem do São Gabriel do Rio Grande do Sul, o Gerrinho, atacante que foi anunciado na época que tinha anunciado o Marcinho Guerreiro, ainda está em processo de negociação, não está 100% firmado de acordo com os bastidores do Moto. Então, a equipe volta à atividade no dia 19 de dezembro, sob o comando aí do técnico Leandro Campos. O Motoclube estreia no Campeonato Maranhense no dia 26 contra o Juventude de São Mateus. Ano que vem também tem a Copa do Brasil e Série D, Bianca. Bom, Ana, todo mundo falando aí no jogaço de Flamengo de sábado, a gente não pode esquecer que tem aí jogo também para cá, né? Pois é, né? Olha só, nesse fim de semana a gente está na reta final da Copa FMF. Os semifinalistas foram definidos na quarta-feira, uma rodada repleta de gols. Vou só pegar aqui a minha cola domingo, não vai ter jogo sábado, porque sábado a gente tem um clássico, né? Flamengo e River, a gente está aí na Libertadores. Então, domingo a gente vai ter Pinheiro e Juventude no Costa Rodrigues. E segunda-feira a gente tem o Santa Quitéria e Maranhão no Cerejão e Rosário. Os jogos de volta, Bianca, estão marcados para o fim de semana seguinte. É isso, então. É, Ana, esse sorriso aí já denunciou aí o teu sábado e a tua torcida, pois né? Ó, o pessoal que me conhece sabe que eu milito ainda, né, muito no esporte, tenho 8 anos aqui da Crônica Esportiva. Aqui eu sou futebol maranhense, torço para todo mundo, levanta essa bandeira, acho que nosso Mas futebol... o coração... Pois é, eu sou carioca, né, Bianca? Então, assim, carioca... Sou flamenguista, então meu coração tá torcendo amanhã pro Flamengo, vou assistir o jogo ao lado da família, a família toda é flamenguista e a gente vai estar na torcida. E aqui no Maranhão a gente sempre torcendo pelo nosso futebol, porque a gente sempre quer estar aqui dando boas notícias, porque o torcedor maranhense merece, Bianca. Bom, Ana, então bom jogo no sábado, segunda-feira você vem aqui pro Jornal da Guará, eu espero que você traga aí boas notícias do Flamengo. Pois é, e também da Copa FMF. Estamos juntos aqui sábado, segunda. O JG de hoje fica por aqui. Aproveite aí muito bem o seu fim de semana, descanse na paz, na responsabilidade. Na segunda-feira eu conto de novo com a sua companhia aqui, viu? Às 6h30 da noite. Muito obrigada por ter acompanhado o JG essa semana. Até segunda. Boa noite e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.